Então, como vocês já devem ter percebido, nós estamos seguindo as últimas etapas da vida do Cristo, né? Vimos a morte do Cristo nas últimas reuniões que nós tivemos. E agora nós vamos conversar um pouco sobre os 3 dias em que o Cristo permaneceu morto, digamos assim, fisicamente, né? E se a gente for ver o Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 15, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, principalmente nessas 3 citações, a gente vai ver que está escrito: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso quer dizer, sem sombra de dúvida, que Jesus morreu. Isso eu digo, todos nós sabemos que ele morreu, mas há algumas seitas cristãs, mais da antiguidade, hoje em dia nem tanto, que dizia que Jesus, sendo Deus, não podia morrer. Isso é uma bobagem, porque nós já vimos, Jesus era Deus, mas também era homem. Então, a nossa profissão de fé diz: morreu e desceu à mansão dos mortos. Muito bem. Quando eu fiz o catecismo, faz tempo, dizia-se nessa oração: desceu aos infernos. Não sei se alguém se lembra disso. Os que tiverem mais ou menos a minha idade, talvez se lembrem. Até ele lembra. Então, dizia desceu aos infernos. E eu, lá pelos meus 7 anos, né, de idade, fazendo catecismo, pensava comigo mesmo: como pode ser que Jesus Cristo tenha ido para o inferno? Para a mente de uma criança era assim impossível que isso acontecesse. Sucede, então, que, na realidade, depois do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, foi modificado. Algumas frases de algumas das nossas orações foram modificadas porque realmente podiam levar a falta de entendimento. Outra coisa que foi modificada é que antigamente, na oração do Pai Nosso, a gente rezava: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A igreja chegou à conclusão que a palavra dívida podia levar à interpretação de dívida material, de dinheiro, de alguma coisa. Então foi mudado: perdoai as nossas ofensas. Muito bem. Então, a frase Jesus ressuscitou dentre os mortos pressupõe que no período anterior à ressurreição, ou seja, entre a morte e a ressurreição, Jesus tenha ficado na chamada mansão dos mortos, antigamente infernos. A vigília pascal também reza o seguinte, pessoal: olha que coisa bonita. Cristo, o teu filho, que retornado dos mortos, brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Jesus, o Filho de Deus, retornou dos mortos. Isso é sinal que ele estava junto com eles nesse período. Então, a pregação inicial dos apóstolos, aquilo que os apóstolos faziam questão que os catecúmenos compreendessem,
dá esse sentido à descida de Jesus à mansão dos mortos ou aos infernos. Jesus morreu como qualquer ser humano. Nós já vimos que ele era homem também. Então, a sua alma esteve com os mortos aonde eles moravam. A nossa profissão de fé reza isso, mas muitas vezes a gente reza automaticamente e não presta muita atenção no que isso quer dizer. Então, o Cristo morreu realmente, foi à mansão dos mortos, foi aos infernos, né? Mas foi para lá como a única alma que foi para lá como Salvador, para levar a palavra de Deus e o perdão de Deus a todos os que lá estavam aprisionados e que merecessem, evidentemente. Muito bem. Essa morada dos mortos, ou a mansão dos mortos, ou o inferno, né, para a qual Cristo desceu, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra desceu aí. Por enquanto ainda não. Então, essa morada dos mortos é chamada pelas Escrituras, pela nossa Bíblia, de inferno. Para os gregos, a palavra inferno era a palavra Hades, com H. Hades. E para o hebraico, era Sheol. Mas vejam bem, os que lá se encontravam, né, estavam privados da visão de Deus. Isso é terrível. Mas esse era realmente o estado de todos os mortos, mal ou justos, né, que estavam à espera do libertador, do Redentor. Então, pessoal, esse lugar não era o inferno que a gente conhece, ou pensa, ou imagina. Era um lugar onde estavam todos que tiveram morte antes do Cristo aparecer. E tanto fazia se eram bons ou se eram justos ou se eram maus. Estavam todos lá, na mesma condição. Certo? Então, este era realmente o estado de todos os mortos antes do Cristo. Imagine quanta gente deveria estar lá, né? Mas isso não significava que todos os que estavam lá, quando o Cristo chegou, foram libertados por ele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 22 a 26, Jesus conta uma parábola, né, que todos nós devemos conhecer, que é a parábola do pobre Lázaro. Vocês se lembram, vou recordar rapidamente. Lázaro era um pobre que vivia das migalhas nas portas da casa do rico, né? E um dia Lázaro morreu e foi para a mansão dos mortos, para o seio de Abraão, diz Jesus Cristo. Depois morreu o rico e também foi para a mansão dos mortos. Só que o Cristo dá a entender o seguinte: não foram para o mesmo lugar, mas em estados diferentes. Tanto é assim que o Cristo conta que o rico, penando no inferno, né? No inferno que nós conhecemos, o inferno mesmo, olhou para cima e viu Abraão e Lázaro lá em cima. Mas isso diz que é o mesmo lugar, embora em estágios diferentes. E o rico pediu a Abraão que deixasse Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele, porque ele estava ardendo. Daí o simbolismo que o inferno tem fogo.
para que a gente entenda. Então, a língua do rico condenado estava em brasa. Mas Abraão falou, não pode, porque entre nós que estamos aqui e você que está aí, existe um espaço intransponível. Não se pode passar daqui para lá e nem de lá para cá. Então o rico falou, mas então pelo menos avisem os meus irmãos que hajam direito, que vivam direito, porque senão eles vão vir aqui sofrer o mesmo castigo que eu. E Abraão respondeu, para isso eles têm a lei e os profetas, ou seja, para isso eles têm a palavra de Deus, que todos nós temos também. Com isso, Cristo quis dizer o seguinte, só é condenado quem não liga para a palavra de Deus, ou para a palavra dele, né, para os evangelhos. Muito bem. Então, Jesus, à sua descida aos infernos, à mansão dos mortos, ele libertou as almas daqueles que estavam lá e que tinham sido justos em vida. Não libertou todos. É evidente que os que tinham sido maus, que não observaram a palavra de Deus, que viveram mal, continuaram lá. Então, esses que foram condenados continuaram a sofrer a sua pena eterna. E qual é essa pena, gente? Foi passado para nós que o que vai para o inferno vai ficar queimando como se fosse alguma coisa física. Não é isso. A pena dos que estão condenados é a privação da imagem e da presença de Deus. Os que foram libertados, os que passam pela morte e conseguem chegar ao paraíso, vivem na presença de Deus. Muito bem. Quando Jesus se refere por diversas vezes, vocês devem ter visto isso, que ali no inferno, aliás, ele chamava às vezes o inferno de Geena. Geena era um local para os judeus, um local de podridão, um local de males, um local de aflição. Então, Jesus às vezes chamava o inferno de Geena, que era também um bairro de Jerusalém muito ruim. Então, ali haverá choro e ranger de dentes, dizia o Cristo, para que a gente entendesse que quem estivesse ali estaria num estado de pena, de aflição, de desespero, eternamente. Né? Por quê? Porque todas as almas das pessoas boas ou das pessoas más foram criadas por Deus. Todas as almas são, portanto, filhas de Deus. E enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto a nossa alma está aprisionada dentro do corpo material, a alma sente que está num lugar provisório, mas não sente nenhuma aflição, porque ela sabe que o destino será outro, quando ela se libertar do corpo material. Muito bem. Mas quando a pessoa morre e a alma se liberta do seu corpo material, aí ela que foi criada por Deus
sente a extrema necessidade de voltar para Deus, de voltar à presença de Deus e com Ele ficar. Muito bem. Até aí, todos nós sabemos. Então, a alma do justo volta para Deus e fica com Deus na eternidade e na eterna felicidade. Mas e a alma daqueles que são condenados? Não podem voltar para Deus. Não porque Deus não queira, porque eles não quiseram através dos seus atos cometidos durante a vida. E olhem que não é fácil ser condenado. Que Deus dá o seu perdão a todo momento enquanto você está vivo. Mas, infelizmente, existem alguns que foram condenados e que serão condenados. Então, gente, imaginem o desespero de uma alma criada por Deus, que precisa voltar para Deus e não pode. E o pior ainda é que ele sabe que não pode por causa dele mesmo. Então dizem que no inferno dos maus, não existe arrependimento, porque o arrependimento não tem nenhum sentido a quem foi condenado. Não sei até onde isso é verdade ou não, porque eu acredito que a alma do condenado, não sei o que vocês pensam, mas a alma do condenado deve saber por que foi condenado. E, consequentemente, não sei se ela pensa, eu devia ter vivido diferente. Mas isso não existe. Então, condenada, esta alma vagará para sempre num estado de aflição e de desespero, privada daquilo do qual precisa desesperadamente, que é a presença de Deus, seu Criador. Este estado que a Bíblia chama de inferno dos condenados. Não confundir com o inferno daquele anterior à chegada do Cristo lá. Muito bem, antes da gente prosseguir, é preciso compreender que a Bíblia sempre coloca termos terrenos, termos que a gente conhece, explicações que a gente conhece, para que a gente possa entender o que ela quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer, dentro da nossa compreensão humana. E isso é colocado para explicar as coisas que se passam no plano espiritual. Então, quando a Bíblia diz desceu aos infernos, isso não significa que o inferno, tanto o antigo, ou a mansão dos mortos, quanto o inferno atual, estivessem abaixo de nós. Tem gente que pensa que o inferno está lá embaixo, no subterrâneo. E nem o céu está acima de nós. Uma vez, quando eu falei isso numa palestra, alguém falou para mim, mas o céu está acima, porque Jesus subiu aos céus. Houve a ascensão de Jesus. Pessoal, Jesus precisava mostrar que ele ia para o Pai, ele ia voltar para o céu. E aonde é que os judeus achavam que o céu estava? Lá em cima. Então ele se ascendeu para que eles compreendessem que ele estava indo para junto de Deus. Só por isso, viu? Então o céu não está lá em cima, nem o inferno está lá embaixo. Por quê? Porque tanto o paraíso quanto o inferno são estados da alma. Ou a alma está no paraíso, junto a Deus, ou a alma está no inferno, pior de tudo, junto com o demônio e com os seus. Longe de Deus. Longe de Deus.
Então, imaginem o que é passar a eternidade em aflição, em desespero, ansiando por Deus e não podendo, e sabendo que não pode. E ainda mais com o diabo e os seus seguidores juntos. Não dá para entender, nós não sabemos, a Bíblia não fala o que. Mas esse é o inferno. E imagine que inferno terrível isso deve ser. Então vamos deixar de lado as crenças de queimar no fogo do inferno. Isso tudo são expressões que Jesus usou para que a gente compreendesse o lugar que deve ser o inferno. E ainda assim não dá para a gente compreender direito. Né? Muito bem. Então, a descida de Jesus à mansão dos mortos, aos infernos daquele tempo, né? Portanto, não passa do cumprimento final, né? Ou melhor, antes do final. O final foi a ressurreição. Mas é o cumprimento da penúltima fase do plano de Deus, né? Ou a última fase da sua missão messiânica na Terra. E ficou contida nos 3 dias, né, que se seguem da sua morte até a sua ressurreição. E todos aqueles que Jesus libertou dos infernos, desde o início dos tempos até o final, se tornaram e se tornarão participantes do reino de Deus. Os que lá ficaram se tornaram condenados para sempre. Então, como São João fala no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 25, Cristo desceu, portanto, às profundezas da morte, a fim de que, ouçam o que João diz, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho do Homem e os que a ouviram vivam. Ou seja, quem ouviu o que Deus pediu e viveu conforme isso, viverá para sempre junto a ele. E São Paulo, na sua carta aos Hebreus, diz que Jesus destruiu pela sua morte o dominador da morte, isto é, o diabo. E libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo medo da morte. Então, quem era o dominador da morte? O demônio. Quando o Cristo desceu à mansão dos mortos e libertou aqueles que mereciam, ele se tornou ele o Senhor da morte, e não o demônio. Agora, existe aqui uma passagem que, sinceramente, eu quando li essa passagem, eu me emocionei. E não sei se não vou me emocionar outra vez. Que eu não conhecia. E não sei se vocês conhecem. Diz a fonte uma das fontes que eu consultei antes de fazer essa palestra, diz que essa parte que vem agora era parte de uma antiga homilia destinada ao Sábado Santo, e que condensa toda esta fase da vida, morte e ressurreição de Jesus, principalmente a sua descida à mansão dos mortos. Eu não sei quão antiga é essa homilia, nem sei se ainda hoje ela é rezada ou não. Eu nunca ouvi. Mas prestem atenção, porque ela é um pouco comprida. Mas vejam que beleza, que maravilha de explicação sobre esta fase da vida de Jesus. Diz o seguinte, essa homilia: um grande silêncio reina hoje na terra, no sábado. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio
porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se, porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, o nosso primeiro pai, como uma ovelha perdida. Adão estava lá também, junto com Eva. Ele quer visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte, todos os que estavam lá na mansão dos mortos. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho, porque Jesus é filho da humanidade. Jesus era homem. Mas para os quais ele é Deus, porque ele é filho de Deus. Adão acorrentado e com ele Eva cativa. Diz o Senhor: eu sou teu Deus, e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, pois eu sou a vida dos mortos. É muito bonito. É muito bonito. Então, pessoal, resumindo, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, a nossa confissão de fé, o credo, diz que Jesus morreu realmente e que pela sua morte por todos nós, ele venceu a morte e venceu o diabo, o demônio, que era o dominador da morte até aí. O Cristo morto, na sua alma unida à pessoa divina de Deus, desceu à morada dos mortos e abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Esta, meus amigos, meus irmãos, esta é a nossa fé. E Deus permita que nela permaneçamos até a nossa morada final. Amém. E obrigado pela atenção. Maravilha, Visioli. Obrigado pela explicação aí do tema. Aberto agora para questionamentos, perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Boa noite, Visioli. Boa noite, Sérgio. Parabéns, viu? Muito bom aí a explicação, a explanação. Eu tenho uma pergunta. Será que esse estado aí da mansão dos mortos, onde Jesus desceu, pode se comparar ao purgatório? Pode ser. Não exatamente, César. Eu vou explicar por quê. Nessa mansão dos mortos, eu não sei se eu deixei claro, mas não houve julgamento, certo? Certo. Estavam lá tanto os bons quanto os maus no mesmo estado. O purgatório pressupõe que a alma já tenha sido, de alguma forma, julgada. E, de alguma forma, seja uma alma que não irá para o inferno, irá para o céu, até pagar suas dívidas, né? Sabe-se lá como isso acontece, nós não temos ideia. Mas não é a mesma coisa. Não sei se eu respondi a sua dúvida. Porque está sem som. Eu acho que travou. Eu acho que travou do César. A avó Ellen não respondeu, né? Já que eles ouviram, certo?
Sim, responde. Ouviu, César, Visioli? você ouviu? Ouvi, Visioli. Ouvi, você me ouviu? Uhum, tudo Tá me bem. ouvindo? Ficou explicado ou não? Explicou a dúvida que eu tinha do purgatório, se a alma já tinha sido condenada ou não. A alma não foi condenada ainda, né? Não, a alma do purgatório seguramente será uma alma que voltará para Deus. Purificada. Esse texto do Sábado Santo, Visione, É. é de uma homilia do século IV, Hum. e está nas liturgias das horas que é rezada hoje em dia, tá? É bem antiga, né? E o autor é desconhecido também, tá? É lá do ano 300 e alguma coisa. É século IV, desconhecido, Século e faz IV. parte da liturgia das horas. Será que já foi retirado isso, Ele parece que faz parte. Reinaldo? Não entendi. Será que essa homilia não faz parte ainda da liturgia do sábado? Acho que não, né? Não faz parte. É uma pena. Ela tá inserida na liturgia das horas. Alguns padres usam desse material para a homilia, tá? Uhum. Que o sermão todinho é muito bonito, hein? Muito, Você pegou o trecho, chave. Você pegou o trecho, o coração do trecho, do texto, tá? um trechinho. Mas ele é muito bom. Só o que se referia à mansão dos mortos. Mas ela é mais comprida do que isso. Só que a fonte que eu citei não dizia de onde era. Só falava que era uma homilia do Sábado Santo. Antiga. É antiga, né? Muito bonita. Mais alguma pergunta? Visioli, Oi. boa noite. Você comentou sobre a oração no começo, É. porque essa oração que você comentou aí, eu fiquei uma época com o pessoal da Igreja Evangélica, e eles continuam rezando essa mesma oração que você falou. Ah, é? É. Até hoje eles rezam essa mesma oração, e eu, tipo assim, a dúvida que eu tô por que mudar de um para outro? Pois é, rapaz. Realmente eu não sei dizer o motivo. Você sabe, Reinaldo? Reinaldo, Olha, Visioli, você sabe, por acaso, responder a pergunta dele? eu não entendi a pergunta dele. Você entendeu? Faça outra vez a pergunta. Rinaldo, a oração que o Visioli falou no começo, o pessoal da Igreja Evangélica, eles rezam ainda até hoje. Mas você tem certeza que é essa a oração mesmo? Quando eu escutei, eu não sabia o que falar. Eu fiquei meio perdido. Porque eu estava acostumado com a católica. E quando eu passei... É o do Pai Nosso? É. É muita coisa da Igreja Católica continua viva na Igreja Evangélica, nas igrejas, né? Provavelmente é por isso. É porque quando eu É muito escutei pela antigo. primeira vez... Tem um livro que são Sermões do Padre Vieira, tá? Ele cita esse texto aí também, mas não inteiro também. Ele cita mais ou menos um pouquinho mais do que o Visioli citou, tá? E esse livro são Sermões do Padre Antônio Vieira. E ele usava isso no sermão dele. Isso era muito antigo. Hoje, na Igreja Católica, a missa do Aleluia no sábado não dá tempo de repassar esse texto aqui. Como durante o sábado é silêncio, não se fala nada, não se tem nenhuma celebração, não se tem liturgia nenhuma, então isso aí acabou sendo esquecido. A Igreja Católica passa a fazer
a missa do galo no sábado, né? E aí não se usa mais esse texto. Mas esse texto... Né, Reinaldo? Antigamente, quando a missa do galo era meia-noite, dava tempo, né? Sim, com certeza. Agora não dá mais. Isso daí é usado, viu, Visioli? Esse texto é usado muito nas reflexões das vigílias do sábado, tá? Certo. Eu nunca tinha ouvido isso. É muito bonito. Eu fiquei emocionado, sinceramente. Muito pessoal que faz aqueles exercícios de espiritualidade trabalham esse texto, principalmente o padre Ricardo. É Ricardo, né? José Ricardo, parece. Paulo Ricardo, não é? Paulo Ricardo, isso, boa. Esse padre usa muito esse texto aí, tá? Eu acabei de ver aqui um link dele explicando sobre esse texto. Ele usa muito nas espiritualidades dele. Obrigado, Renato. Obrigado, Visioli. Oi. Obrigado, agradeço. Disponha. Aliás, quem respondeu mesmo foi o Reinaldo, né? Eu agradeço ao Reinaldo também. Não, nós estamos aqui para ajudar, não para complicar, mas para ajudar. Ok. Se nós for, viu, Adriano? Se nós formos pegar a liturgia da igreja, todo o material litúrgico que a igreja foi produzindo, tem coisas que ficou no desvio aí muito bonito, tá? Entendi. Muito bonito. Eu fui a um curso de um cara que estava fazendo um curso de teologia e ele estava fazendo uma tese de doutorado. E numa das teses de doutorado, ele cita esse texto também, tá? Tá bom. Doutorado em liturgia. É muito legal trabalhar com esse pessoal. Sim. Obrigado, Reinaldo. Aliás, as últimas palavras quando Deus diz que não nos criou para que a gente fique prisioneiro do inferno, é uma das maiores certezas que Deus nos dá, que Ele realmente espera que todos nós cheguemos a Ele quando a gente se for daqui, né? É uma bela esperança. Visioli. Oi. Em cima dessa explicação que você deu aí sobre o céu e o inferno, você disse que tá bem próximo, na verdade, um do outro, né? A gente não tem essa... A gente tem essa ideia que o céu e o inferno é embaixo, longe, né? Está longe um do outro, né? Mas pela explicação que você deu, é uma linha meio tênue entre o inferno... A parábola do Lázaro, do pobre. Sim. Ele levantou, no inferno, ele levantou os olhos e viu o paraíso. Jesus sempre falou em parábolas, né? Sempre. Para que a gente tivesse uma ideia na nossa mente terrena. Mas eu acredito que, como ele disse uma vez, existem coisas que só Deus conhece e que nós não podemos fazer a mínima ideia. Tudo que nós conhecemos sobre céu, inferno, purgatório, tudo isso são coisas baseadas na nossa experiência terrena. Então, são analogias, são símbolos que Jesus deixou para que a gente pudesse entender mais ou menos o que se passa. Porque não fosse isso, as religiões antigas, vocês ouviram que eu falei, que o Hades, grego, era um lugar para onde iam os mortos, né? As almas dos mortos. Mas não cita, eles não tinham essa noção de para os maus vão para um lugar, os bons para outro. Para eles ia todo mundo para o mesmo lugar. E eles não tinham também essa noção
de que o paraíso é a recompensa para quem viveu bem e o inferno é a pena para quem viveu mal. Vejam bem, os gregos antigos acreditavam, isso serve para quase todas as religiões anteriores ao Cristo, quando a pessoa morria, eles pegavam uma pequena moeda, que se chamava óbulo, e colocavam essa pequena moeda na língua do morto. Vocês vão perguntar para quê? Porque eles acreditavam que quando a alma morria, quando a pessoa morria, a alma chegava num lugar, né? Onde havia um rio. E a alma precisava atravessar esse rio para ir para o lugar dos mortos, onde ela ficaria lá. Não dizem, nós não sabemos se eles achavam que era sofrendo ou não, enfim. E para atravessar esse rio só se podia fazer através de uma barca que existia ali, com um barqueiro. Esse barqueiro chamava-se Caronte. E ele atravessava a alma e cobrava um óbulo. Por isso que eles punham a moeda na língua do morto, para que ele tivesse o dinheiro para pagar a sua passagem. E uma vez você atravessando aquilo pelo barqueiro Caronte e entrando no lugar dos mortos, você não poderia sair. Porque se tentasse sair, existia naquele lugar, que era tanto a entrada quanto a saída, um cachorro gigante de 3 cabeças, chamado Cérbero. E se você tentasse sair daquele lugar dos mortos para voltar a atravessar o rio outra vez, a sua alma seria devorada. Então vejam que a noção de destino final da alma, que os bons vão para um lugar, os maus vão para outro, apareceu a partir da manifestação, da revelação de Deus aos homens. Já os hebraicos antigos tinham essa noção e Jesus Cristo a reforçou. E é o que nós temos até hoje.